5 vezes que Ted Lasso me ensinou sobre saúde mental. Oi, eu sou o Felipe e hoje eu quero falar sobre uma série que eu gostei muito. E quando eu digo muito, eu quero dizer que eu gostei muito de verdade mesmo. O meu gosto e a minha loucura pela série foram tantas que, bom, dando um contexto, eu há algum tempo atrás decidi começar uma coleção de camisas de times de futebol. E é claro que depois que eu assisti Ted Lasso, eu queria muito uma camisa do Richmond. Essas camisas e o time propriamente não existem de forma oficial, mas é claro que tem uns fãs que vão dar um jeitinho para ter o material esportivo da série. Eu ainda não comprei, mas tá cheio de maluco igual a mim na internet que tá mais adiantado que eu. Quem sabe quando o cartão virar eu compre uma do Roy Kent ou do Dani Rojas, que são os caras mais legais. Caso você tenha caído aqui de paraquedas, eu preciso te explicar que Ted Lasso é uma série de comédia estadunidense que é produzida lá em Londres, na Inglaterra, que conta a história do Ted. Nós conhecemos o Ted como um treinador de futebol americano de uma escola nos Estados Unidos. Futebol americano que, por sinal, não tem nada a ver com o tipo de futebol que a gente está acostumado a praticar aqui no Brasil. Depois de uma temporada positiva na escola em que ele trabalhava, e esse que é o ponto mais uau, assim, né? Porque o Ted, ele era um treinador de futebol americano de uma escola nos Estados Unidos. Ele não era, tipo, o maior treinador de futebol americano dos Estados Unidos. Ele era um bom treinador, um trabalho em destaque em ascensão, mas a carreira dele era muito recente. Bom, depois dessa temporada positiva no clube de estudantes, o Ted ele é convocado, ele é chamado, recebe o convite da Rebecca para treinar o Richmond, um time que estava ali na primeira divisão do campeonato inglês, a Premier League. O campeonato inglês, fazendo um parênteses, é tido como o campeonato mais disputado do mundo, além de ser o campeonato com a maior receita, né, a maior movimentação de grana em todo o planeta. A responsabilidade que o Ted ia encarar, dá pra perceber, era gigantesca. É um salto de carreira que apenas o sobrinho do chefe consegue dar em tão pouco tempo. E é claro que o Ted aceita essa oportunidade. Bom, eu tô falando sobre futebol americano, futebol, treinadores, Premier League, campeonato inglês, dinheiro no futebol, mas aí que surge a grande pergunta. Ted Lasso é uma série sobre futebol? Antes de fazer esse vídeo, eu tava lendo uma entrevista do ator que faz o personagem do Ted, que é o Jason Sudeikis, e ele diz algo que eu acho que é muito legal. Ele fala algo como, olha, Ted Lasso é um cavalo de Troia. Você começa assistindo, imaginando se tratar de uma série de comédia sobre futebol, e quando você vê, você já tá refletindo sobre amizade, sobre relacionamentos e sobre saúde mental. Especialmente saúde mental. Para mim, essa fala do Jason, o Ted, resume muito a essência dessa série. Por fora, uma casca de comédia e futebol, mas por dentro, temas muito sensíveis relacionados especialmente à saúde mental. E acho que esse foi o trunfo, assim, para essa série se tornar tão marcante para mim. Dito isso e pensando nessa ótima entrevista, vamos para as 5 vezes que Ted Lasso me fez refletir e nos fez refletir, né, sobre saúde mental. Vou começar de trás pra frente. E esse vídeo nem preciso dizer que contém spoilers das 2 temporadas, tá bom? Thank you. Trent Crimm, The Independent. 5. As relações de Jamie Tart com seu pai. Problemas com os pais. Todos temos. A grande questão do relacionamento desses dois personagens, pra mim, se deve ao fato de que o personagem do Jamie, ele tava muito mais vivendo aquilo que o seu pai queria pra ele do que ele mesmo queria pra ele próprio. A grande questão do relacionamento desses dois, pra mim, é de que o personagem do Jamie, ele tava muito mais vivendo um sonho, um desejo do pai, do que um sonho, um desejo dele mesmo. E uma vida que se vive em função de uma outra pessoa que supostamente sabe aquilo que é o melhor pra você, nunca é de fato, assim, uma relação inteiramente saudável, né? A série dá indícios e mostra que o pai do Jamie era um cara abusivo, era um cara que maltratava o filho, que o humilhava. Era um cara que sempre queria ditar qual seria o melhor caminho para o filho.
O Jamie até tentou dar alguns sinais pro pai, dizendo que aquilo que ele estava acontecendo com ele não era realmente adequado, que ele não estava satisfeito com aquela relação, como naquele episódio em que ele abandona o Manchester City para participar de um reality show de namoro para dar uma lição no pai. Isso é evidente, né? Não ajudou a consertar essa relação entre os dois e, na verdade, só prejudicou a própria carreira do Jamie. As coisas só vão mudar de fato pro Jamie quando ele começa a compreender o buraco no qual ele se meteu. E aí, numa outra situação em que ele está sendo novamente humilhado pelo pai, quase apanhando dele, ele resolve essa situação, esse conflito de uma vez com um soco. É claro que, bom, nem sempre nós vamos precisar resolver conflitos emocionais com os nossos familiares com violência. Mas essa cena ela foi tão importante, ela teve uma carga emocional assim tão grande, foi tão bonita que, poxa, foi necessário esse soco, especialmente quando ela termina, né, que o Roy Kent, ele vai lá e abraça o Jamie, uma cena que, poxa, não dava nada e nos ensinou que nós somos os representantes dos nossos desejos, ao menos aqui na Terra, né? Foi algo muito importante essa cena para mim. E o Roy Kent, que era o maior rival dele, que foi abraçá-lo ali naquela situação. 4. O vilão Nate. Durante a primeira temporada da série, a gente acompanha o Nate atuando ali no Richmond como um gandula. Eu não consigo me lembrar do termo apropriado que dão para a função que ele cumpria, mas ele era aquele cara que cuidava das chuteiras, cuidava das águas, arrumava as roupas. A organização do vestiário ali toda era do Nate. O Nate era um cara que deu a entender trabalhava há bastante tempo no Richmond, mas ele nunca tinha tido a sua voz ouvida. Ele ia lá, observava os treinos, fazia o seu trabalho e ia embora. Uma cena desse personagem que é marcante pra mim é ainda na primeira temporada, quando o Ted ele vai cumprimentar o Nate. Quando ele cumprimenta o Nate, ele cumprimenta se lembrando, chamando ele pelo seu nome. Você vê, chamar alguém pelo nome é algo banal, mas isso nunca antes havia acontecido com o Nate. É até fofo que ele fica, oh meu Deus, ele sabe meu nome, como eu sou especial. Aos poucos, o Ted vai dando cada vez mais voz ao Nate, e o Nate vai repassando tudo aquilo que ele aprendeu em todos os anos que ele teve de carreira dentro do Richmond. E depois de um tempo, ele sobe de cargo e vira até mesmo o assistente do treinador. Você vê, o Nate tinha tudo para ser aquele personagem novelesco, sabe? Aquele tipo de personagem que não tem nada, que começa com nada e vai ganhando posições depois da sua persistência, da sua confiança, do seu trabalho duro, para se tornar, no final de tudo, o grande herói. No entanto, os produtores, os roteiristas da série, já imaginando talvez que essa fosse uma solução muito óbvia para o personagem, eles decidem então tirar o Nate do trilho. O Nate, então, vai dar uma despirocada durante a segunda temporada, especialmente no final dela. Mas é importante dizer que essa mudança ela não veio do nada, é claro. Os personagens dessa série são muito bem construídos. Alguns dos motivos que fizeram com que o Nate se tornasse esse vilão que ele virou vem desde o início da série. Então, para pensar, antes ninguém nem sabia o nome do Nate. O Nate ele era um cara que sofria bullying dos colegas de time e talvez até mesmo da comissão técnica que foi anterior à comissão do Ted. E há também o fato dele ser um cara imigrante ou filho de imigrantes, o que contribui muito para sua invisibilidade perante aquela sociedade ali. Uma cena que mostra bastante disso é a cena do restaurante, em que o Nate ele quer sentar à janela num restaurante simples, mas ele é invisibilizado ali. O restaurante ali quer colocar ele lá nos fundos, não quer que ele seja visto de forma alguma. E ele só vai conseguir ser atendido quando ele mostra, olha, eu tenho dinheiro, eu posso comer aqui. Toda essa série de circunstâncias fez pra mim com que o personagem do Nate se tornasse aquela máxima de que o sonho do oprimido é se tornar opressor. A não ser que exista educação libertadora, o que não aconteceu com o Nate. O grande desejo do Nate, o grande desejo das pessoas de um modo geral é o desejo de ser reconhecido. Isso, quando aconteceu com o Nate, já era um pouco tarde demais. Eu acho engraçado que os produtores da série foram envelhecendo muito o Nate ao longo da temporada. É como se a semente do mal estivesse consumindo ele por dentro. 3. O perdão pelo que aconteceu no passado. Uma das cenas mais legais dessa temporada, por incrível que pareça, acontece num velório. Coisas que apenas Ted Lasso nos proporciona. Nesse episódio, a Rebecca recebe a notícia de que o seu pai faleceu, mas isso não parece
incomodá-la de forma alguma. Ela tá na igreja falando alto, bebendo vinho, numa confraternização com as amigas, num clima que nada tem a ver com o clima de um enterro. Depois de tomar uma bronca colossal do padre que expulsa as amigas da igreja, a Rebecca ela conversa com a sua mãe e expõe para ela a mágoa que ela tinha em relação ao seu pai. E por isso aquele comportamento, aquele sentimento de indiferença que ela estava sentindo em relação à morte dele. A Rebecca, nesse momento, consegue colocar pra fora algo que ela nunca antes havia contado pra ninguém. Ela tira um peso enorme do peito dela. E a sua mãe explica que, bom, às vezes a vida é muito mais complexa do que a gente imagina. No final dessa cena, a Rebecca canta junto com o coro, assim, da igreja, a música Never Gonna Give You Up. Algo incomum para um velório, mas que simbolizava ali um tratado de paz com o seu pai e um tratado de paz com o seu passado. Número 2, mas antes de falar o número 2, eu vou pedir para você, se você estiver gostando desse vídeo, que você se inscreva no canal aqui no YouTube e deixe um like nesse vídeo. Isso me ajuda demais. E se você quiser também, você pode me acompanhar na minha página do Instagram, que é o @FelipeBorgesPC. Voltamos para o vídeo então. Número 2, a saúde mental de homens e de atletas. Uma das cenas mais interessantes que aconteceram no passado, e não em Ted Lasso, mas na vida real mesmo, foi a desistência da Simone Biles dos Jogos Olímpicos de Tóquio. E a notícia, gente, mais impactante do dia em Tóquio, a ginasta americana Simone Biles anunciou que desistiu de competir na final do individual geral. Ela, que é a atual campeã olímpica da prova, alegou que precisa preservar a saúde mental. Se você não conhece a Simone Biles, ou se você não acompanhou essa história no passado, dá para se dizer assim, resumindo, que a Simone Biles é uma espécie de Pelé da ginástica artística. Ela é a pessoa com mais medalhas olímpicas na história dos Estados Unidos e na história do esporte em si. Coisa muito grande. No entanto, apesar de todo esse retrospecto, a Simone Biles ano passado optou em não participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio porque ela não estava se sentindo bem mentalmente. Isso, é claro, chocou milhares de pessoas. Essa fala da Simone Biles de se preservar e de cuidar mais da saúde mental, em vez de disputar aquela competição, inspirou outros atletas, outras pessoas que passaram ou passam por aquilo a falarem o mesmo. O Michael Phelps, por exemplo, que é o Pelé da natação, quando ouviu essa frase, essa desistência da Simone Biles, ele ficou muito feliz porque ele disse que passa ou passou por muitas vezes por um sentimento semelhante a esse, mas ele nunca teve essa coragem de dizer aquilo que ele estava passando, e o quanto que essa fala dela, da Simone Biles, foi importante para que outros atletas pudessem, de fato, expressar aquilo que eles estavam sentindo. Esses dois exemplos, da Simone Biles e do Michael Phelps, me mostraram que, bom, muitas vezes a gente pode chegar a pensar que os atletas são máquinas de entregar resultado, e não seres humanos também. E é por isso que a gerência de grupo do Ted na série é tão importante. Algumas cenas que mostram a questão da saúde mental em atletas, e sobretudo homens, em que o tabu sobre a saúde mental é ainda mais elevado, é mostrada quando, por exemplo, o personagem do Dani Rojas, ele acaba matando por acidente o cachorro, o mascote do clube, e entra assim numa depressão muito grande. Ou quando o bonitão do Jamie Tart começa a passar também por problemas amorosos. Ou ainda quando o todo poderoso Roy Kent, ele opta em se aposentar do futebol, dos gramados de vez, e ele entra assim num choro muito grande, expondo ali todas as suas vulnerabilidades que todas as pessoas têm. Por fim, o próprio Ted. A gente sabe que o Ted é um cara com problemas logo no início da série, quando ele sai, abandona o seu continente, ele atravessa o oceano para treinar um clube de futebol longe da sua família e do seu filho pequeno. Só isso já é algo gigantesco, mas que na série só foi plantado. Era uma sementinha que estava ali na dela, numa série com um contexto de comédia, um contexto de descontração, mas essa sementinha aí ela foi crescendo aos poucos ao longo dos episódios.
Essa semente, ela cresce, digamos assim, na impossibilidade, por exemplo, do Ted em estar junto do seu filho e conseguir acompanhá-lo, né, de conseguir conversar com ele. Ou quando ele recebe os papéis de divórcio da sua agora ex-esposa, ou quando o resultado do seu trabalho também não ajuda e o Richmond ele desce da primeira para a segunda divisão. Essa semente do caos, ela desabrocha de vez quando o Ted ele sofre de uma crise de ansiedade que faz ele abandonar a partida no meio dela. Aliás, ele abandona a partida num momento muito importante do jogo. A gente já tinha indício de que algo ruim estava para acontecer, mas nós só observamos o problema de fato no momento que ele surge. Isso me fez levar à reflexão de que por muitas vezes nós observamos algumas pessoas que são semelhantes ao Ted, que são bem-humoradas, que se vestem bem, que desempenham ali um bom trabalho, que se mostram invencíveis. No fundo, porém, essas pessoas são seres humanos como qualquer outro. E também vão ter as suas vulnerabilidades, vão ter os seus problemas, vão ter os seus conflitos não resolvidos. É curioso que depois que eu assisti a série, eu fui pesquisar comentários de outros profissionais, colegas meus, a respeito disso, né? Se eles comentaram, se eles não comentaram. E na grande maioria das vezes, os comentários foram sobre as crises de ansiedade do Ted, mas eram comentários que se reservavam a uma questão biológica dessas crises de ansiedade. Quando, na verdade, a gente acompanha na série que essas crises de ansiedade vêm de um passado e de um presente conflituoso do personagem. Os ataques de pânico do Ted ou as crises de ansiedade são fruto de uma história muito complexa, que vão envolver, sobretudo, o seu pai, o seu filho e a sua agora ex-esposa. E o mais importante, o Ted ele só consegue amenizar a dor dessas experiências quando ele se despe dos seus mecanismos de defesa, das suas resistências, dos seus medos, e ele se permite abrir e falar sobre aquilo que aconteceu com ele no passado e aquilo que está acontecendo com ele agora. A princípio, o Ted ele divide essa dor com a Sharon, a psicóloga que chegou a Richmond na segunda temporada. E, aliás, quando a Sharon chega ao Richmond, dá pra ver a resistência e o preconceito que o Ted tinha em relação a ela e a psicologia em si. Que, por sinal, esse preconceito que o Ted tem a princípio é um preconceito que muitas pessoas também compartilham em relação à terapia, em relação à psicologia. Ah, eu não vou fazer terapia porque eu não sou louco. Ah, eu não vou fazer terapia porque eu não quero ser manipulado. Ah, eu não vou fazer terapia porque o meu trabalho é a minha terapia. O Ted era uma das pessoas que pensava dessa forma, especialmente por conta da experiência que ele teve em terapia com a sua ex-mulher. Mas quando pela primeira vez na sua vida ele é escutado de fato, ele se despe daquela figura de comediante engraçadão que sempre tem que estar bem e expõe as suas vulnerabilidades, aí sim, aí se abriu um caminho para a cura. Eu achei a relação entre esses dois personagens, o Ted e a Sharon, um dos pontos mais altos da série. Não é um relacionamento caricaturizado como se espera de uma série de comédia. O Ted tem suas questões, a psicóloga Sharon tem as questões dela, mas ali na sala, quando os dois estão juntos, o que importa é aquilo que o Ted tem a trazer. Os seus medos, as suas inseguranças, as suas dores, os seus conflitos, numa relação que não envolve julgamento, mas escuta e ressignificação. Nos episódios mais finais da série, nós não vemos que o Ted tenha se curado. Esse é um termo muito forte. Mas ele conseguiu expor aquilo que ele estava sentindo e isso fez com que ele passasse a se sentir muito melhor com ele mesmo. E numa das cenas mais bonitas assim, ele vai e dialoga com o time e ele recebe naquele momento o apoio de todo mundo, todas as pessoas. Precisamos ser um pouco mais Ted Lasso nas nossas relações. Eu poderia citar mais inúmeras cenas nesse vídeo, como quando o Ted perdoa a Rebecca por contratá-lo para ser um fracasso no clube e ele perdoa ela. Ou quando o personagem do Beard, ele vive uma jornada de descobrimento completo ali numa madrugada em Londres. Mas eu prefiro encerrar com a mensagem de que mesmo uma pessoa durona como o Roy Kent, ou uma pessoa engraçadona como o Ted Lasso, também são pessoas vulneráveis e também são pessoas que precisam de ajuda. E que nós, ao assistir essa série, também precisamos falar sobre saúde mental. Eu adorei assistir essa segunda temporada de Ted Lasso e fico no aguardo da terceira, que imagino eu deva sair ainda esse ano.
Tô ansioso, confesso que eu tô ansioso em ver o desenvolvimento do arco de vilão do Nate. Mas eu imagino que, por enquanto, é só. Me diz agora você, o que você achou dessa série? Você gostou? Você achou interessante essa mudança de tom que aconteceu da primeira pra segunda temporada? Escreve pra mim aqui embaixo, o objetivo é sempre o de estender a discussão. E qual a sua expectativa de vilão para o Nate? Esse eu tô curiosaço. Bom, mas agora é só, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.